Ele diz: o senhor pode esvaziar a boca em vez de o senhor pode cuspir? Que coisa feia, né? E é geralmente o que a gente ouve. O senhor pode esvaziar a boca? Ele diz: agora vou preparar o dente, em vez de agora vou passar o motor. Passar o motor a gente já sofre antes. Preparar o dente. Ele diz: como nós podemos, ou melhor, ele diz pequena picada, em vez de agora é injeção. Nenhum de nós gosta de ouvir essa palavra injeção. Nenhum de nós gosta. Então, sem tirar uma pequena picada. Eu me lembro, quando eu era criança, meus pais me levavam para tomar injeção quando eu estava doente, e o farmacêutico perguntava assim para os pais, o pai que estava ali para as pessoas: quem vai segurar a criança? Fiquei um tempão tendo medo de injeção. Imagine, quem vai segurar a criança? Sabia colocar a palavra certa. Sentirá um certo desconforto, em vez de sentir a dor. Se você falar que vai sentir dor, a dor será maior ainda, porque o nosso cérebro trabalha isso. Se fala sentirá um certo desconforto, não é que a dor vai embora, mas nós não vamos aumentar essa dor. Uma técnica muito boa para trabalhar o que você quer mudar, eu já disse, estou só reforçando, é começar com positivo, terminar com positivo e no meio colocar a crítica. É a técnica PNP, positivo, negativo e positivo. Parada reflexiva, para você pensar um pouquinho. Alteridade, estabelecimento de uma relação de paz com os diferentes, uma diferença da qual o outro é portador. De 0 a 10, que nota dou a mim mesmo em relação à alteridade? Pense um pouco, você não vai precisar responder não. Mas conviver com diferentes, que nota você dá? 5, 7, 3, 0, pense. Mas o fundamental vem a seguir, de 0 a 100%, qual será o percentual de esforço e melhorar? Se eu vou sair daqui com entusiasmo para mudar o comportamento, ou 5% só de entusiasmo? Nós espíritas gostamos de ouvir palestras, mas nós ouvimos palestras para quê? Temos que ouvir para colocar em prática, não é verdade? Então tem bastante importância o item B que está aqui. Sobre o relacionamento, às vezes a gente ouve falar assim: pai ou mãe, eu dei a mesma educação para os meus 3 filhos e só um saiu do jeito que eu queria. Sabe por quê? Porque deu a mesma educação para 3 pessoas diferentes. Nós temos que dar educação diferente para filhos diferentes. Tem um que nós podemos falar assim: filho, passa por dentro, aquele ali traz para mim. Filho, pega o caminho traz para mim. Está vendo que eu estou ocupado? Não tem de todo jeito, não tem paz de todo jeito. Falarmos com o outro de acordo com a personalidade do outro. A alteridade era alicerce, agora passou a ser prédio, pessoal. Então, o alicerce vai ser a empatia, o diálogo e a assertividade. Primeiro alicerce, para nós trabalharmos a alteridade, isto é, para aprendermos a conviver com pessoas diferentes, a alteridade é isso, eu tenho que trabalhar a empatia, me colocar no lugar do outro, eu tenho que aprender a dialogar e tenho que ser uma pessoa assertiva. Aquela pessoa que enxerga as coisas como são. Nós vamos falar isso mais à frente. O tripé do alicerce, colocamos a pouco, né? Mas nós vamos ver agora a empatia. Trabalhar a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Empatia.
Abraham Lincoln certa vez disse: quando me preparo para discutir com o homem, passo 1/3 do tempo pensando em mim, no que vou dizer, 2/3 pensando nele, no que vai dizer. Isso é sinal de inteligência. Eu vou conversar com alguém, eu preciso gastar mais tempo pensando no que ele vai dizer, para eu poder me colocar no lugar dele, né? E trabalhar melhor a comunicação. Dentro da empatia, a regra principal da empatia é sabermos que todo mundo tem razão. Só ter razão não é estar certo, é diferente. Mas cada pessoa tem a sua razão. Aquele que rouba por alguma razão, que para ele justifica, mas não deveria justificar. Para conviver, aquela pessoa difícil tem que entender que ela tem a razão dela. Não teve uma boa educação dos pais, a oportunidade que ela teve não aproveitou. Não é que você vai ser complacente, mas fica de maneira firme. Mas pelo menos precisa ser um pouco, para aprendermos a conviver. Certa vez, um assessor estava ouvindo Getúlio Vargas a conversar com uma pessoa, e essa pessoa estava defendendo uma tese, conversa, né? E falou com muita convicção, de tal maneira que ao final Getúlio Vargas falou assim para ele, para essa pessoa, para ela: sabe que você tem razão? Dali a pouco entrou outra pessoa para conversar com Getúlio Vargas, e falando sobre o mesmo assunto, mas com ideias totalmente diferentes em relação ao outro, conflitantes até. E ele disse a mesma coisa para aquela pessoa: sabe que você tem razão? O assessor que ouviu a conversa ficou indignado, porque ele deu razão a duas pessoas que pensavam de maneira oposta, diferentes. E ele aproximou-se de Getúlio Vargas e disse: presidente, essa eu não entendi. Veio uma pessoa aqui, expôs um assunto, o senhor disse que ela tinha razão. Veio outra pessoa, falou sobre o mesmo assunto, mas com ideias completamente diferentes, o senhor disse que ele também tinha razão. O senhor não acha que o senhor foi incoerente? O senhor não acha que agiu com incoerência? Getúlio Vargas olhou bem para ele e falou: sabe que você tem razão? A realidade que nós temos que entender é que todo mundo tem razão. Vamos agir como Getúlio Vargas. Eu vou pedir para levantar a mão quem daqui conhece a verdade absoluta, plena, total. Ainda bem que ninguém levantou. Se não diria: olha, Deus está aqui. Não que ele não esteja. Para colocar essa frase: toda verdade tem 3 faces. Uma verdade como você a vê, outra como eu a vejo, e a terceira, a verdadeira. Eu trouxe aqui um cubo colorido. Vocês estão vendo a cor vermelha, né? Eu estou olhando para o cubo e estou enxergando a cor azul. Olhando para o mesmo objeto e vendo coisas diferentes. Quando você for conversar com alguém, imagine um cubo entre você e ela. Se você quiser falar da parte azul, você precisa enxergar essa parte vermelha. Quer dizer, você precisa conhecer o outro lado para poder transformar a sua fala em comunicação. Tem pessoas que julgam ser dono da verdade, saber tudo, né? Estão no apogeu. O apogeu é o início da decadência. Quando a pessoa julga-se maioral, começa a cair. A importância da humildade é fundamental. Nós temos sempre aquela mente de aprendiz. Mente de aprendiz. No que ou em que a minha competência encoberta a minha ignorância. Quer dizer, valorizarmos, saber que nós somos competentes, mas nós somos ignorantes em muitas coisas. No que a minha competência encoberta a minha ignorância. Tem uma música Gonzaguinha, né? De Gonzaguinha, lá até os tempos.
a beleza de sermos eternos aprendizes. Isso ajuda muito, nós precisamos. Sócrates disse: sabes por que a pitonisa de Delfos me considera mais sábio que todos os outros? É porque eu conheço a minha ignorância, ao passo que os outros ignoram a sua ignorância. O conhecimento da própria ignorância é o início da sapiência. Em função disso, temos que perguntar a nós: no que ou em que a minha competência encobre a minha ignorância? Que alguma coisa certamente encobre. Nós não somos sabedores de tudo, e às vezes agimos como se fôssemos. Parada reflexiva, empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro. De 0 a 10, que nota do homem mesmo em relação à empatia, de colocar no lugar do filho, da filha, o filho se colocar no lugar do pai, da mãe, que um dia vai ser pai e mãe também. O líder se colocar no lugar do liderado no lugar do líder. O frequentador da casa espírita se colocar no lugar do presidente, o presidente se colocar no lugar dos frequentadores. Então, de 0 a 10, que nota dou a mim mesmo em relação à empatia? Pense nisso, tá? Vou dar uns segundinhos aí. Você não vai precisar dizer, não. E aí eu entender. De 0 a 100%, qual será o percentual de esforço melhorado? Tomara que seja 90%, 80%, né? Porque você faz 50%, não vai funcionar. Você vai utilizar talvez 10%. Fale 90% para utilizar 50%. Agora a alteridade que era, melhor, a alteridade vai com o prédio. Nós vimos empatia, agora ver diálogo. Isso, diálogo. A seguir, diálogo. Ou nós discutimos, ou nós dialogamos. A diferença entre a discussão e o diálogo é que no primeiro caso, nós já chegamos com nossas ideias prontas, querendo impor essas ideias. E no segundo caso, nós aprendemos a ouvir o outro, a dar sugestões, a conversarmos de forma ideal, transformando a fala em comunicação. Duas formas de perguntar a um líder religioso se é permitido fumar e rezar ao mesmo tempo. A primeira: posso fumar quando estou rezando? A segunda: posso rezar quando estou fumando? A segunda é muito mais fácil a pessoa dizer assim, porque vai falar: nossa, até quando reza, né? Até quando fuma pensa em rezar? Até quando fuma pensa em rezar? Então, a maneira de fazer pergunta tem grande influência no diálogo. Lei de Russell, um dos principais fundamentos do relacionamento humano. Muita atenção ao que vem. A resistência a uma ideia nova aumenta na proporção do quadrado de sua importância. Todas as vezes que você for passar uma ideia nova para um grupo, você tem que ir preparado, porque não irão aplaudir. Mesmo se sabendo que é uma ideia, vão aparecer resistência. Ah, isso não funciona por causa disso. Não fique bravo, nós somos assim. Então, se coloca um lugar com o outro, essa resistência, com o tempo, vai diminuindo. E há algo de positivo em sermos resistentes. Se nós aceitarmos tudo, nós não crescemos. Então é preciso a resistência estar ali para nós aprendermos a refletir. Como trabalhar essa resistência? Vencendo nossa resistência às ideias do outro através de 3 regras. Veja, nós somos resistentes às ideias do outro. Nós somos, todos nós. Como vencermos? A primeira regrinha é ouvir a pessoa realmente. Os 2 ouvidos preparados 100% para ouvir a pessoa. Mas nós adotamos em nossa vida a cultura do falar.
Quando o nosso filho aprende a falar, é uma alegria danada. E nunca pensamos em ele aprender a ouvir. E nós temos que trabalhar para ele aprender a ouvir também. A família japonesa tem o costume, tradição, dos filhos ouvir os pais. A não ser os japoneses brasileirados, né? Mas o japonês lá de origem, antes de fazer alguma coisa, conversa com os pais, para ouvir o mais velho. Não necessariamente vai seguir o que o outro falou, mas ele vai ter mais informações. A segunda regra, pessoal, é tão importante quanto essa.